Uma das praças mais importantes de Aracaju leva o nome de um filho ilustre de Sergipe. Tobias Barreto, jurista, filósofo e poeta, morreu em 1889, mas somente 31 anos depois recebeu uma justa homenagem. Inaugurada em 24 de outubro de 1920, a estátua de Tobias Barreto já passou por algumas modificações, mas continua no coração da praça, que leva o mesmo nome. Quem conta essa história é a professora Verônica Nunes, mestre em Memória Social. Foi o então presidente do Instituto Histórico e Geográfico e também do Tribunal de Relação, o desembargador Manuel Caldas, quem assinou o contrato para a confecção de uma estátua de bronze de Tobias Barreto. A inauguração foi parte das comemorações do centenário da independência de Sergipe. Na ocasião, o desembargador disse que a estátua consagraria um século de intelectualidade em Sergipe. Para o então presidente do tribunal, Tobias Barreto foi o maior representante cerebral do povo sergipano, que surgiu no cenário intelectual do Brasil quando tudo ainda era trevas e nada havia de sério e apreciável em filosofia. Para o desembargador, Tobias Barreto renovou a face do pensamento nacional. Apesar da relevância, a estátua passou por algumas modificações. Eu resido próximo da praça. São 2 quadras. E ao longo da minha trajetória, eu vi que o monumento também foi ficando diferente e fui tentar o que é nessa pesquisa. E uma fonte que me ajudou foi exatamente essa revista, que pertence ao acervo particular, ao arquivo particular do Dr. Jackson da Silva Lima. E nele eu encontrei a foto do monumento, como ele foi inaugurado, né, em 1920. Com fotografia, vamos dizer assim, do presidente, que era o então presidente do Estado, o presidente da Comissão do Bicentenário, que era o presidente do Estado de Sergipe, o doutor Pereira Lobo, e do doutor Caldas Barreto, que era o presidente do Tribunal da Relação, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, que capitaneou o movimento para a campanha da obra e, ao mesmo tempo, era o vice-presidente da comissão. Quer dizer, você encontra nesse documento várias fontes que vão lhe permitir refletir sobre cada uma dessas coisas, né? Então, olhando o monumento e na busca das imagens mais recentes, eu percebi que tinha uma diferença entre ele e as imagens que eu vi posteriormente. A coluna, em 24, durante o governo de Graco Cardoso, ela foi demolida para ser substituída por uma mais alta. Deve ter sido uma diferença mínima, mas ficou uma diferença muito evidente, porque o monumento é todo em granito branco e foi colocado um granito escuro aqui. Então, essa coluna ficou absolutamente diferente e elevou um pouco a escultura do personagem, né? E aí depois, já nos anos 70, 80 e 90, vão acontecer as grandes transformações, né? A demolição total do monumento, a escultura vai ser colocada próxima a um espelhinho d'água que foi feito na reforma da praça, e aí entra toda uma ação da artista Rosa Faria, que era dona do Museu de Arte e História, né, cujo acervo hoje pertence ao Memorial de Sergipe. E aí você vai vendo o jornal mostrando a ação dela e você acompanha documentalmente a retirada da escultura para ser colocada num pedestal próximo a uma concha acústica que passou a existir nessa reforma. Particularmente, eu considero que quando um administrador público vai fazer reforma em qualquer logradouro e que já tem alguma homenagem, eu penso que devia ter uma equipe para alertar sobre por que está aquele monumento ali. E se tentar fazer um trabalho de recuperação dele, se vê as reformas possíveis, colocando os equipamentos modernos, porque a sociedade evolui, é dinâmica, isso é parte da história humana. Então, mas que você não demolisse tudo isso, porque de um modo ou do outro, é a história do próprio Estado, da cidade, que está colocada nessa memória de bronze. Então, se você algum dia passar pela Praça Tobias Barreto ou
por qualquer outra praça, não deixe de prestar atenção nas estátuas. Leia as placas e, principalmente, procure saber o legado que aquela personalidade deixou. E o patrimônio, penso que nós temos que caminhar exatamente por aí. Entender e as pessoas que passam numa praça perceber o que ela nos oferece em termos da nossa história local, né? E independente de que o monumento não é mais o que ele foi lá no passado, mas a escultura do personagem está lá, né? E eu espero que quem use a Praça Tobias Barreto para suas caminhadas matinais, ou para levar suas crianças para brincar, ou as pessoas que ficam no ponto do ônibus, que comecem a olhar e a aprender a própria praça e a entender por que ela tem esse nome, né? E a homenagem que é feita a esse ilustre personagem da história de Sergipe. Depois dessa verdadeira aula de história sobre a independência de Sergipe e como o Tribunal de Justiça participou das comemorações do centenário e do bicentenário, a gente encerra o programa de hoje com um poema de Tobias Barreto, publicado em uma das revistas do centenário da emancipação política do Estado. Até a próxima semana. Versos inéditos de Tobias Barreto. Relógio da minha vida que a desgraça adiantou. A hora da despedida, meu coração já soou. Bate-me o peito, entretanto, dos olhos corre-me o pranto, cuja amargura é tão bom. Pois eu choro, ó sorte crua, também o mármore sua, também o bronze dá som.